Em meio à poeira do tempo e ao eco das cruzadas, uma imagem se impõe, a do cavaleiro templário. Espada em punho, cruz estampada no peito, símbolo de uma fé inabalável e de uma bravura indomável. Mas e se eu lhe dissesse que por trás da armadura reluzente e da lança pronta para a batalha, existia um mundo ainda mais complexo e fascinante? Uma vida de devoção e disciplina tão rigorosa quanto qualquer campanha militar? Este não é apenas um vídeo sobre guerreiros sagrados. É uma imersão nas profundezas de uma das mais enigmáticas organizações da história, a Ordem do Templo. Prepare-se para desvendar o que realmente significava ser um templário, não apenas no campo de batalha, mas dentro das paredes de um mosteiro onde a oração era tão crucial quanto a espada, e a vida monástica moldava o espírito de cada irmão. Por séculos, o mito do templário se fundiu com a imagem do cruzado impiedoso, do guardião dos segredos, do banqueiro da Europa medieval. Mas a verdade é que antes de empunhar a espada contra os inimigos da fé, o templário empunhava a cruz na oração diária. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, seu nome completo, revela desde o princípio a dualidade intrínseca a esses homens. Cavaleiros e monges, guerreiros e ascetas. Eles eram, por definição, uma milícia monástica, um conceito revolucionário para sua época. E essa fusão de propósitos demandava uma estrutura interna que fosse tão robusta quanto suas fortalezas e tão flexível quanto suas táticas de batalha. No ápice dessa pirâmide de poder e responsabilidade estava uma figura de autoridade suprema, o coração pulsante da ordem, o grão-mestre. Ele não era apenas um líder militar, mas um guia espiritual, um administrador astuto e, acima de tudo, um irmão entre irmãos. Ele governava com o auxílio de um capítulo geral, uma assembleia de altos dignitários que se reunia regularmente para tomar as decisões mais críticas para a ordem, desde a eleição de um novo grão-mestre até a definição de estratégias militares e financeiras. Cada um dos 12 primeiros cavaleiros da ordem tinha o direito de voto na eleição do mestre, um reflexo do espírito democrático e coletivo que, de certa forma, impregnava a estrutura templária, ainda que de forma hierárquica. Abaixo do grão-mestre, em importância e autoridade, encontrava-se o senescal. Ele era o braço direito do mestre, seu substituto em caso de ausência ou morte, o segundo em comando. A carga de responsabilidades do senescal era imensa, abrangendo desde a administração financeira da ordem até a supervisão das províncias e a gestão das propriedades. Era um cargo que exigia não apenas lealdade e habilidade militar, mas também uma capacidade administrativa notável. E então surgia o marechal, a personificação da força militar da ordem. O marechal era o chefe de guerra, responsável por toda a logística e organização das campanhas militares. Sob seu comando estavam os cavaleiros, os sargentos, os escudeiros e todo o equipamento de combate. Ele garantia que as armas estivessem afiadas, as montarias prontas e os homens treinados para a batalha. Era o estrategista do campo, o mestre da tática, o responsável por levar a vanguarda templária à vitória. Sua palavra era lei no fronte de batalha, e sua expertise garantia a fama de invencibilidade que os templários construíram. Mas a Ordem do Templo não era composta apenas por cavaleiros. Havia uma diversidade de irmãos, cada um com seu papel específico na engrenagem que fazia a ordem funcionar. Os cavaleiros eram a elite, o coração da força de combate templária. Eram geralmente nobres, homens de ascendência cavaleiresca, que traziam para a ordem não apenas sua perícia em combate, mas também seus recursos e seu status social. Eles eram os que ostentavam o manto branco com a cruz vermelha, o símbolo mais reconhecível dos templários. Para se tornar um cavaleiro templário, era preciso renunciar a todos os bens pessoais, a família
e a vida secular, fazendo votos de pobreza, castidade e obediência. Não era uma decisão trivial, mas um compromisso total com a ordem e com Deus. Os sargentos, por sua vez, eram o esteio da ordem, a espinha dorsal de suas operações. Eles formavam a maioria dos membros e desempenhavam uma variedade de funções cruciais. Havia sargentos combatentes que lutavam lado a lado com os cavaleiros, muitas vezes vindos de classes sociais mais baixas, mas não menos valorosos no campo de batalha. Eram eles que muitas vezes preenchiam as lacunas, operavam as máquinas de cerco ou formavam a retaguarda. Além disso, existiam os sargentos encarregados de funções administrativas, artesanais e logísticas. Eles eram os mestres de ofício, os escribas, os cozinheiros, os responsáveis pelas finanças, os que cuidavam dos estábulos e da terra. Sem os sargentos, a máquina templária não funcionaria. Eles eram os músculos e os tendões, garantindo que a vida diária e as operações militares da ordem fluíssem sem problemas. E, claro, havia os capelães. A dimensão espiritual era fundamental para a ordem, e os capelães eram os guardiões dessa chama sagrada. Eles eram sacerdotes ordenados que se dedicavam à vida religiosa dentro da ordem, celebrando missas, confessando os irmãos, administrando os sacramentos e oferecendo conselho espiritual. Eram eles que garantiam que os templários, apesar de serem guerreiros, jamais se esquecessem de sua vocação monástica. Em campo, antes das batalhas, eram eles que oravam, que abençoavam as espadas e que davam o conforto espiritual aos moribundos. Eram a ligação entre o mundo terreno e o divino, garantindo que a alma da ordem permanecesse intacta. Havia também os irmãos escudeiros, que auxiliavam os cavaleiros, e os irmãos serventes, que cuidavam das tarefas mais cotidianas. Cada membro, independentemente de seu status, era uma peça vital no complexo quebra-cabeça da ordem. Mas o que realmente diferenciava os templários de outras ordens militares da época era a sua vida monástica. A regra templária, inspirada na regra beneditina e adaptada por Bernardo de Claraval, ditava cada aspecto de suas vidas, desde o despertar até o repouso. A vida de um templário era uma jornada de abnegação e devoção. O dia começava antes do amanhecer, com as matinas, a primeira das 7 orações diárias que pontuavam seu tempo. Eram horas dedicadas à oração, à meditação e à leitura das Escrituras. A obediência era um pilar inabalável. Nenhum templário possuía bens próprios. Tudo pertencia à ordem. Eles comiam juntos em silêncio, ouvindo a leitura de textos sagrados, e o jejum era uma prática comum, especialmente durante a Quaresma e em dias de penitência. Carne era um luxo, consumida raramente, e a abstinência de álcool era incentivada. O sono era limitado e muitas vezes em celas compartilhadas, sem luxos ou confortos desnecessários. A regra era implacável na busca pela disciplina e humildade. Os jogos de azar eram proibidos, assim como a caça, exceto para lobos, por serem considerados animais do mal. A fala excessiva era desaconselhada. O riso alto e a vaidade pessoal eram condenados. O cabelo era cortado curto e a barba era mantida longa, um símbolo de sua devoção. A modéstia no vestir era imposta, e mesmo os cavalos deveriam ser de cores sólidas e sem adornos chamativos. A regra templária era um manual de vida, detalhando desde a forma como se deveria comer e dormir, até como se preparar para a batalha e cuidar dos doentes. Ela visava moldar homens capazes de viver em comunidade, de lutar por uma causa maior e de manter a fé inabalável diante das adversidades. A rotina diária de um templário era uma fusão meticulosa de devoção espiritual e treinamento militar. Após as orações matinais, vinha o trabalho. Para os cavaleiros e sargentos combatentes, isso significava treinamento rigoroso com armas, equitação e simulação de batalhas.
Aprimoravam suas habilidades com a espada, a lança e o escudo, aprendendo a lutar em formação e a resistir à fadiga. Para os sargentos encarregados de outras funções, o dia era preenchido com a administração das propriedades, o cuidado com os animais, a manutenção dos equipamentos e a preparação de alimentos. A disciplina era a chave para a eficiência da ordem. O dia era pontuado pelas horas canônicas: prima, terça, sexta, nona, vésperas e completas, cada uma com suas orações específicas. Mesmo durante as refeições, o silêncio era mantido, quebrado apenas pela leitura de textos religiosos. As noites eram curtas e o repouso era visto como um meio para servir melhor a Deus e a ordem no dia seguinte. A vida monástica templária, portanto, não era um mero apêndice da sua vocação guerreira, era o seu alicerce. A disciplina espiritual forjava a resiliência mental e a coesão do grupo, transformando homens individuais em uma força unificada, um corpo coeso sob a bandeira da cruz. Eles eram monges com espadas, e a espada era serva da cruz. A fé era a armadura invisível e a oração a munição mais poderosa. A devoção incondicional a Deus e à ordem era o que lhes permitia enfrentar o perigo sem pestanejar, o que lhes dava a força para lutar até o último homem se necessário, e o que os unia em um vínculo de irmandade que transcendia a mera camaradagem militar. Eles eram de fato mais que soldados, eram a encarnação de um ideal, homens que buscavam a santidade através da batalha e da devoção. Uma história que ressoa através dos séculos, convidando-nos a refletir sobre o poder da fé, da disciplina e do propósito. A história dos Templários é um testamento à força da fé e da organização. Se você sentiu o chamado para aprofundar seu conhecimento sobre histórias que moldaram civilizações, se este vídeo despertou sua curiosidade sobre o lado mais profundo e espiritual desses guerreiros, não hesite. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que desvendam os mistérios do passado. Deixe seu like se essa jornada te inspirou e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam desvendar a verdade por trás do mito templário. Sua participação é crucial para continuarmos essa busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Juntos, vamos desvendar mais segredos que a história insiste em esconder.